O papo hoje aqui é com uma convidada muito especial, a nossa nutricionista Júlia, que trabalha comigo há muitos anos e vai trazer para vocês coisas fundamentais, assuntos fundamentais que vocês precisam saber quando o assunto é nutrição, emagrecimento e cirurgia bariátrica. Se é que dá pra gente separar essas palavras dentro da mesma frase, né? Porque são todas meio junto. Então fiquem com a gente, não esqueçam, curtam, compartilhem e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, seja bem-vinda, Júlia. Como se eu precisasse te dar boas-vindas, tu já está aqui com a gente sempre, né? Uma satisfação enorme trabalhar contigo. Eu digo que talvez um dos únicos méritos que eu assumo e tenho orgulho de ter é de conseguir reunir pessoas muito boas para trabalhar com a gente, né? E eu realmente, se alguém trabalha comigo, vocês podem ter certeza que eu admiro essa pessoa, ou do contrário, ela não trabalha comigo, né? E a Júlia trabalha comigo há algum tempo já, a gente tem uma afinidade muito boa de trabalho, e eu trouxe ela aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição. A Júlia é nutricionista, formada em nutrição, tem várias especializações que ela vai trazer aqui para vocês, tem mestrado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de emagrecimento, para que vocês entendam como funcionam as fases da perda de peso, as estratégias nutricionais que auxiliam na perda de peso, em várias estratégias, mas mais focado também na cirurgia da obesidade, né? Na cirurgia para tratamento da obesidade. Mas antes disso, Júlia, vamos contar para o pessoal quem tu é. Vocês não sabem, tá? Mas a Júlia era a substituta da Gisele Bündchen e, obviamente, ela preferiu trabalhar com a gente, né? Porque a Júlia, nós tiramos a Júlia das passarelas. Júlia, conta um pouco a tua história. Tu veio da onde, Júlia? De onde é que tu é natural, Júlia? Eu sou natural de uma cidade do interior, no Lajeado. Me mudei pra... Bom, é verídica a história, né? Não fui substituta, mas trabalhei um tempo como modelo e entendi que essa vida não era pra mim. Fazia muito mais sentido escolher uma profissão que eu pudesse ajudar os outros. Sempre tive muita vontade de fazer algo na área da saúde e a nutrição meio que surgiu no meio disso tudo, né? Justamente para poder ajudar o próximo, fazer diferença na vida do outro, né? E aí me mudei para Porto Alegre para fazer faculdade por aqui e por aqui fiquei, né? Já tô aqui há bastante tempo, acabei emendando depois da faculdade pós-graduação, mestrado também. E vim parar na cirurgia bariátrica, né? Que legal. Júlia, tu acha que essa tua afinidade no contexto da nutrição, assim, tem alguém na tua família, de onde é que tu surgiu, tinha algum exemplo? Por que nutrição? Ou a tua carreira lá, quando tu era adolescente, ainda como modelo, que tu tinha que ter algum cuidado alimentar? Será que foi isso que te apaixonou por essa questão nutricional? Na verdade, eu saí de casa super cedo e não sabia nem fritar um ovo direito, não sabia cozinhar nada. Sério, E Júlia? aí eu tive que aprender a cozinhar e nisso uma preocupação grande com relação ao peso, né? E isso foi me abrindo, estudando um pouco mais sobre alimentação, dietas, talvez umas dietas que hoje eu não concorde muito, né? Mais restritivas, mas era o que na época eu entendi, fazia sentido. E foi que eu fui vendo uma afinidade com o assunto, né? Lendo alguns livros sobre, acompanhando alguns blogs na época, né? E aí que plantou a sementinha da nutrição, na verdade, na minha vida, né? Que legal. E sabe que hoje eu fui numa farmácia e tu nem sabe que tava vendendo na farmácia Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Não sei se tu pegou essa época do Biotônico Fontoura. Peguei. Pegou o finalzinho, né? Eu peguei uma parte muito maior. E como tu vê, assim, agora falando um pouquinho de evolução da nutrição, dos conceitos nutricionais, porque a tua família é do interior, a minha também, e querendo ou não, a gente tem uma cultura muito próxima da mesa, da comida, né? Então, a gente tem uma questão de nutrição, assim, uma educação alimentar, às vezes, muito próxima de um contexto até obesogênico, né? Eu falo do Biotônico Fontoura, para quem não é dessa época, lembra? Era um tônico estimulante de apetite, né? O slogan era fome de leão, né? Se não me engano, era algo nesse sentido. Sim.
E tu falou uma coisa assim, naquela época eu fazia algumas dietas que hoje eu não concordo, acompanhava alguns blogs. Mudou muito na nutrição do que era no passado, lá quando tu começou a te interessar, até quando tu começou a aprender com os conceitos mais modernos, ou a base continua a mesma? Acho que o grosso continua o mesmo, que é justamente priorizar uma alimentação mais rica em vegetais, alimentos vindos mais da natureza, por assim dizer, né? As carnes, ovos, leite, queijo, iogurte, os alimentos que a gente chamaria dos alimentos in natura hoje em dia pela nova classificação do Guia Alimentar, né? Mas na época que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, me inteirar no assunto, eu ainda via muita dieta que levava em consideração só a parte calórica e não a questão da densidade nutricional. Então era uma prescrição com bolacha, água e sal, por exemplo, né? Usando algumas coisas mais industrializadas do que se usa hoje em dia. Entendi. Hoje em dia se prioriza talvez essa ideia mais de uma alimentação restrita em ultraprocessados e em preferência para os alimentos mais in natura, minimamente processados, né? Isso tem a ver com aquela dieta dos pontos, que ficava contando os pontinhos, contando as calorias, alguma coisa mais ou menos nesse sentido? Mais ou menos nesse sentido, que era justamente uma visão talvez um pouco mais minimalista, mas que focava mais na caloria. Hoje, até para os nossos pacientes, a gente já tenta incentivar justamente essa alimentação que seja por sua base mais natural e que a gente eventualmente tem algum alimento ultraprocessado, acaba fazendo parte, né, mas que ele seja talvez a exceção e não a regra, né? Perfeito. Hoje em dia se pensa também muito mais na densidade energética e também na questão da qualidade nutricional, né? Não é o alimento puro e simplesmente pela caloria, mas os seus compostos também bioativos, as vitaminas ali presentes, né? Então, pelo menos a visão que eu tinha anterior, antes de entrar na nutrição, de estudar sobre, era um pouco mais reducionista no quesito calórico, né? Claro que é importante a parte calórica, não podemos botar ela totalmente na gaveta, né? Mas tem que conciliar também com a vitamina, a proteína, o nutriente que tem ali dentro, né? Tu poderia explicar um pouquinho melhor para nós, Júlia? Porque eu acho que, assim, para vocês entenderem, tem muita gente que acha que é nutricionista só porque não tem obesidade. Né? Só porque tem um corpo legal e acha que aquilo que funciona para si vai funcionar para todo mundo, então se acha nutricionista e se acha por direito prescrever dieta. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com obesidade há mais de 10 anos e eu nunca prescrevi uma dieta. Por quê? Porque eu não sou capaz de prescrever uma dieta, eu não tenho formação para isso, né? E muito menos base de conhecimento para poder fazer isso. No que tu fala em densidade energética, tu pode explicar para nós um pouco o que é esse conceito que vem a substituir essa conta de calorias? O que é uma densidade energética? Acho que eu poderia até pegar o exemplo de processos de emagrecimento, né? Que quando a gente pensa num processo de emagrecimento tem que ocorrer algum déficit calórico envolvido. Senão não emagrece, né? Ter a mobilização ali de gordura e tudo mais, né? Mas esse déficit calórico, para que o paciente não sinta tantos efeitos de uma diminuição muito significativa, por exemplo, de volume de caloria, de volume de comida, é importante que a gente coloque alimentos que tragam mais saciedade, por exemplo. E hoje a gente tem especialmente dois grupos aí, com os dois grupos mais sacietogênicos, que seriam as proteínas e as fibras. Então, sempre que a gente conseguir fazer essa combinação de elementos em uma dieta, no café da manhã, incluir, por exemplo, ovos, um pão integral, uma aveia, incluir frutas, no almoço, numa janta, botar uma salada com alguma carne, tudo isso vai potencializar muito mais a saciedade do paciente do que talvez, peguei o exemplo aí da bolacha água e sal, né? Uma bolacha água e sal, ela logo vai ser digerida no organismo, logo vai virar energia, vai dar um pico ali talvez maior e logo na sequência baixa essa energia, vai ter uma fome mais precoce. E quando a gente fala de densidade, de valor nutricional, Perfeito. É fazer essas escolhas mais estratégicas de alimentos que o nosso corpo, em parte, tenha talvez um pouquinho mais de dificuldade em quebrar, né? Talvez usando aí a fisiologia a nosso favor, mas que vai liberar essa energia do alimento mais lentamente, vai saciar, por consequência, o paciente por mais horas. Por mais né? tempo, né? Perfeito. Isso é interessante de a gente entender. Basicamente, se a gente pega o rótulo de um produto normal, né, assim, um pão normal ali e um pão integral, né, que tem mais fibras, a gente observa que em densidade calórica, às vezes, até o que tem mais fibras tem mais, porque ele vai ter mais sementes, vai ter alguma coisa assim. Mas o pico glicêmico após a ingestão
desse alimento integral, ele vai ser mais tênue, o paciente não vai fazer pico, ele não vai ter um rebote de insulina, não vai gerar fome tão precocemente, vai dar uma saciedade maior e o paciente consegue ao longo do final do dia, não daquela refeição exclusivamente, ter um déficit calórico, que é o que a gente quer. E entrando no contexto de déficit calórico, que isso é o fundamental para a gente conseguir emagrecimento, é muito interessante, pessoal, que o déficit calórico é o seguinte: a gente tem um número de calorias que a gente gasta por dia e o número de calorias que a gente come, né? O déficit calórico é comer menos do que se gasta. A grande questão que eu quero trazer para vocês é que o que se gasta é difícil de mudar. É muito complexo. A gente consegue mudar isso aqui em torno de 10% do processo. Então, a nutrição é extremamente fundamental. Antes de a gente entrar no contexto de cirurgia bariátrica, que eu acho que é o nosso grande papo aqui, eu quero trazer um exemplo de pacientes que fazem uso de medicações para tratamento da obesidade, né, principalmente as canetas hoje em dia, né, sem uma estrutura de acompanhamento nutricional ou sem um planejamento. Esses pacientes acabam muitas vezes reduzindo o seu volume alimentar, às custas de piorar a qualidade, às vezes, do processo, sem pensar na estrutura macro e de micronutrientes presentes daquilo. E isso gera um déficit calórico? Gera, mas com uma péssima qualidade. O que é muitas vezes responsável pelo processo de reganho de peso depois, não é verdade? Especialmente se, pensando nesse aspecto do uso das medicações, né, a gente teria duas vertentes. Uma delas, questão das vitaminas e dos minerais envolvidos, né, que se a gente não consegue atingir via alimentação, muitas vezes é necessário fazer algum reforço também via suplementação, né, e o nutricionista vem também contemplar esse processo, né, mas especialmente a questão proteica, né. Com certeza. Que aí entra que às vezes o paciente acaba ficando várias horas sem se alimentar, a medicação tira ali a sinalização da fome em si e acaba não batendo a meta necessária talvez de proteína, né, que é algo que a gente também, os nutris montam em consulta com o paciente, que a gente consiga atingir essa meta e não tenha um prejuízo de longo prazo, especialmente no quesito massa muscular. Perfeito. Porque esse fator da taxa metabólica basal, né, que a gente precisa levar em conta ao fazer o cálculo de uma dieta, se a gente baixa muito a musculatura, também dá uma baixada na taxa metabólica basal, né? E aí depois, a longo prazo, isso pode gerar um rebote até uma possibilidade de reganho depois, posterior de peso, em decorrência dessa questão metabólica, né? Exato. Então, a grande questão da massa muscular é que ela nos permite sustentar uma taxa metabólica basal maior para que a gente não tenha uma dieta tão restrita ao longo da vida, o resto da vida, né? E justamente para quem carrega a doença, obesidade, esses pacientes têm um limite menor para a gente poder trabalhar, né? Porque a tendência deles é sempre o acúmulo positivo. E quando a gente traz isso para esse contexto, se a gente não tiver uma taxa metabólica basal, ou seja, leia-se taxa metabólica basal, quantidade de músculo que a gente tem no corpo, basicamente é isso, e o quanto a gente movimenta ele. Se a gente não tiver isso maior e com maior reserva, mais controlada tem que ser a nossa alimentação, sem muitos escapes ao longo da vida, né, na verdade. E Ju, me diz uma outra coisa que eu quero trazer. Bom, então, tu resolveu te apaixonar pela nutrição, por esse cuidado que tu tinha contigo mesmo. Não foi algo que veio de berço, foi uma coisa meio que apareceu na tua vida depois. E aí tu passou uns 4 anos trabalhando com nutrição clínica, né, no teu consultório e tudo mais. Tu fez especialização em medicina esportiva, em nutrição esportiva. Conta pra nós como é que foi essa história. Logo que eu me formei, eu fiz uma especialização em nutrição esportiva. Minha ideia nunca foi trabalhar, talvez, como atleta de alta performance, mas eu entendia que todo mundo, em parte, precisava fazer exercício físico. Então, minha ideia era atuar talvez mais com praticantes de exercício físico. E algo que a gente conversa bastante é que na cirurgia bariátrica a gente também acaba usando essas estratégias da alta performance, estratégias relacionadas também a essa questão da parte da preocupação com a massa muscular, que vem lá dos meus estudos também na parte da nutrição esportiva, né?
essa questão da preocupação com a proteína na cirurgia bariátrica, o paciente tem alta do hospital e já começa a tomar whey protein, né? Que muitas das vezes, quando a gente questiona no pré-operatório, já tomou whey alguma vez? Os pacientes até brincam, não, isso é coisa de quem faz academia, de quem faz esporte. E, na verdade não, a gente usa muito no tratamento da obesidade, justamente em dietas que ficam às vezes mais restritas nesse ponto, a fim de não prejudicar a parte da musculatura, né? Então, essa parte do esporte também acabo usando isso hoje trabalhando com cirurgia bariátrica, né? Perfeito, isso é um questionamento que acontece. Muitos pacientes às vezes ficam com receio. Poxa vida, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu vou ficar fraco, né? Eu vou perder massa muscular, e a gente entende que talvez tu vá, se tu não fizer direito. Agora, se tu fizer dentro de um processo organizado, não é esse o plano, é justamente o contrário. Mas aí entrou a cirurgia bariátrica na tua vida, quando tu veio trabalhar com a gente, e como é que foi essa mudança de visão, principalmente sobre o assunto, o que é obesidade? Eu me lembro, porque eu conversei contigo, o que era a obesidade quando tu entrou aqui, lembra? E se eu te perguntar hoje, o que é obesidade para ti, Júlia? Que doença é essa? Como ela funciona e como ela impacta na vida dos seus pacientes? Eu acho que, se a gente for levar ao contexto, ao pé da letra, né, o conceito seria uma doença crônica, recidivante, de um manejo bastante complexo, né? A gente entende que a cirurgia bariátrica ela é uma das ferramentas para o tratamento da obesidade. E antes de trabalhar com cirurgia bariátrica, trabalhava tanto com esporte como tratamento clínico também, né? Sem a presença da cirurgia. Mas a gente entende que tem casos que é necessário, de fato, a cirurgia ela vai ser um grande facilitador até na parte da adesão à alimentação, às dietas, às recomendações, justamente pelos mecanismos envolvidos também na obesidade, né? Essa questão de alteração mais hormonal, a taxa metabólica basal. A gente esgota as estratégias clínicas e lança a mão da cirurgia para que esse paciente consiga também ter mais qualidade de vida, ter um emagrecimento a ponto de conseguir fazer exercício físico, porque uma das grandes questões também da obesidade é até essa própria limitação com relação à parte física, né? Muito mais complexo o paciente com um grau de obesidade conseguir fazer uma academia, fazer um esporte. Isso também é uma virada de chave muito grande que a cirurgia proporciona, né? Em pouco tempo a gente tem um emagrecimento mais significativo, com 30 dias o Dr. André não está nem liberando o paciente para o exercício, ele está prescrevendo né, o exercício físico de força. Também a importância que isso tem no processo também de pós-operatório, né? Eu digo sim que a obesidade impõe uma barreira de tratamento nutricional. Esse é o verdadeiro tratamento da obesidade, ele é nutricional. A grande questão é que o nível de tratamento nutricional que nós precisamos atingir em um paciente com uma doença crônica como a obesidade, ele é muito complexo. E a cirurgia nos permite entregar para o paciente uma capacidade extra que compensa uma doença metabólica de base, a ponto de esse paciente conseguir cumprir as recomendações que a Ju vai passar. Então, para vocês entenderem a importância que tem a nutrição dentro deste processo que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia é como se fosse uma arma e a nutrição vai colocar as balas dentro dessa arma para lutar contra o inimigo, que é a obesidade. E como que tu vê os resultados da cirurgia? Tu tinha algum assim, entendimento de como é que era essa transformação na vida das pessoas? Agora falando das transformações que acontecem, que tu consegue enxergar no teu dia a dia e o quanto isso emociona e motiva a gente a continuar, assim, né? Como é que era o teu preconceito do resultado da cirurgia bariátrica antes e como é que é hoje, assim? Bom, eu tenho um caso na família, né? Então, antes de trabalhar com cirurgia bariátrica, a minha madrinha fez há muitos anos, então eu pude acompanhar de perto essa transformação, né? Então, já tinha de base o poder que a cirurgia poderia exercer nessa mudança, nessa virada de chave, né? Mas quando se trabalha ali no campo todos os dias, né, tá no campo de batalha todos os dias acompanhando os pacientes, tem um gostinho extra também, né, de ver essa mudança e nos faz estudar mais, se dedicar mais também, né. Então é muito gratificante poder
ver a evolução, às vezes, de um paciente que a gente acompanha ele com várias limitações com relação à obesidade, evoluindo, depois melhorando fertilidade, podendo gestar, ou virando atleta, correndo maratona, né? Então essa virada de chave, para mim, é o que me motiva a seguir estudando e trabalhando com essa área todos os dias, né? E como nutricionista, tu te sente, digamos, mais poderosa, assim, quando tu trabalha com a cirurgia, tu vê que o teu terapêutica realmente faz uma mudança maior na vida dos pacientes? É a história de que a cirurgia ela é uma ferramenta, uma arma, né? Se o paciente sabe usar essa arma com sabedoria, ela pode te levar muito mais longe, né, do que sem a cirurgia, né? Então, com certeza facilita muito na adesão às recomendações nutricionais. Pensando nos próprios mecanismos, né? Consegue subir a régua, né? Assim, né? Exato. O fato de diminuir a questão da fome, com um pouco de comida, já ficar mais saciado, né? Melhora muito a adesão às recomendações nutricionais, de fato, né? É verdade. E Ju, vamos falar um pouquinho, assim, falar rapidamente para quem está assistindo a gente, porque o pessoal às vezes tem medo de fazer a cirurgia bariátrica e nunca mais poder comer. Existe um período de readaptação da dieta e tudo mais. Conta rápido como é que funcionam essas fases, assim, para nós, de quanto tempo o paciente é obrigado a ficar na líquida, pastosa, quando é que ele pode voltar a comer um churrasco de novo, um sushizinho, né? Bom, a gente acompanha aqui na clínica os pacientes desde o acolhimento inicial, o entendimento sobre indicação, se é importante que esse paciente faça cirurgia, toda a questão de o entendimento do histórico dele, essa preparação para o procedimento e também o acompanhamento de longo prazo. Mais cedo eu estava atendendo uma paciente que eu estava justamente comentando com ela. A gente acompanha os pacientes no pós-operatório, a gente entende as dificuldades que podem surgir e a gente já vai preparando desde o primeiro contato com um paciente novo sobre essas dificuldades, o que ele vai enfrentar ali pela frente, para que tenha eu brinco, a mochila de conhecimento, né, que a mochila de conhecimento dele esteja carregada com essas ferramentas para que ele tenha mais sucesso e mais tranquilidade também nessas mudanças que são necessárias durante o pós-operatório, especialmente o pós-operatório mais imediato, né, onde a gente passa por alguns protocolos de dietas que de fato são mais restritas e tende a ter uma preocupação maior em decorrência aí de risco cirúrgico, né? Eu sempre digo que dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda não são exatamente dietas de emagrecimento no pós-operatório, são dietas de segurança da cirurgia. É para deixar o estômago mais quietinho possível, né? Fazer aí o repouso gástrico, dar o tempo também de recuperação, de readaptação, para depois fazer a reintrodução da alimentação normal. Um novo normal, porque o estômago vai estar menor, a gente tem que fazer escolhas estratégicas também no pós-operatório. Me preocupo muito mais até com a reeducação alimentar de quem faz a cirurgia do que quem não tenha feito. Porque se a gente começar também a abrir muita exceção, o estômago pequeno, falta espaço para colocar aquilo que seria a nossa prioridade, né? Mas no pós-operatório são em torno aí de 15 dias, mais ou menos, de dieta líquida, 15 dias de pastosa, um mês de branda, que é uma dieta já em consistência normal, mas uma dieta um pouco mais leve, com alguns cuidados ainda. E passado esse período da dieta branda, que é em torno de um mês, o paciente fechando algo por volta aí de uns 2 meses e pouquinho de pós-operatório, a gente já está entrando em dieta normal e já fica uma dieta, enfim, mais flexível, libera aí uma carninha assada também, né? Uma carninha magra talvez no início, né? Mas é uma base de alimentação saudável, mas com um foco muito grande na questão da proteína em si, né? Perfeito. Bom, então a Ju passou a receita agora para vocês de como funciona, né, a dieta pós-bariátrica. Vocês não precisam mais consultar com ela, eu tenho certeza que vocês anotaram. Que é 15 dias de líquido, 15 dias de pastoso, e depois dieta branca, acabou. É bem fácil, assim, né? Precisa nunca mais voltar na Nutri também, né? Então, pessoal, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, por que a gente está trazendo aqui essa conversa? Cada paciente vai ter um planejamento. Vocês viram que na fala da Ju, ela trouxe que desde o pré-operatório se começa a planejar o contexto de acompanhamento daquele paciente para enxergar onde ficam os pontos fracos que a gente precisa combater.
Essas fases de dieta, além de elas protegerem o estômago, evitarem complicações, elas preparam o trato gastrointestinal para fazer algo que ele não fazia antes. Então, se a gente tiver ali um feijão mexido no pós-operatório mais precoce da cirurgia bariátrica, talvez não dê alguma complicação, mas o estômago não vai estar pronto para digerir tudo aquilo, e aí o paciente não vai se adaptar, e aí vai ser ruim comer. E não é ruim de comer depois da cirurgia. A relação com a comida, ela precisa ser boa, mas ela precisa ser construída novamente. Nessa construção mora uma grande oportunidade, que é uma oportunidade de a gente ressignificar o nosso comportamento frente à alimentação. E aí eu lembro de um paciente que me disse recentemente que eu operei ele e a esposa, são pessoas nota 10. E, pessoal, ninguém aqui é obrigado a saber tudo, tá? Vocês podem errar e a gente está aqui para orientar, tá? Ninguém deve nada para nós. E ele me disse o seguinte: doutor, eu não vou fazer acompanhamento com a Nutri porque minha esposa operou não faz nem um mês. Eu vou pegar a dieta dela e vou seguir. E eu disse: tá bem, talvez tu fique tão forte quanto ela. Ele me olhou assim, né? Porque qual que é a grande questão? É claro que no início e durante um período de tempo, realmente a dieta de cada paciente vai ser muito parecida em algumas questões. Mas essa bagagem que a gente vai construindo, aos poucos, ela vai se distanciando muito de um paciente para outro, até a gente conseguir chegar. Só que se tu perder a oportunidade de fazer essa trajetória de formiguinha desde o início, de já ir te distanciando para as tuas necessidades, quando chegar lá na frente tu não vai mais conseguir. E aí tu pode te tornar aquela paciente que já não gosta, que acha que a cirurgia não fez bem. Depois da cirurgia eu não consigo comer direito. Eu como e vomito. Eu como e não tolero, não consigo comer carne. Eu só como guisado. Só como carne moída. Qual é a diferença do boi, né? A mesma coisa. Então é a questão da estrutura de preparo. Lu, como é que funciona essa individualização? Quais são os principais critérios e fatores que são levados em consideração em pacientes diferentes e técnicas diferentes? Perfeito. De fato, né, dieta líquida, pastosa, um protocolo que fica, de fato, um pouquinho mais enxuto, né, uma dieta que a gente não consegue, às vezes, manejar tanto, né, enfim, a gente tem as orientações padrão, a gente vai adaptando também, mas especialmente as necessidades proteicas é o principal fator, né, por isso a brincadeira de ficar mais forte ou não. Mas entrando em dieta normal é totalmente individualizado, né? A gente precisa olhar bioimpedância, acompanhar como é que está a composição corporal, como é que anda a massa muscular, fazer o cálculo de redução de peso, redução de massa muscular, né? A fim de também adaptar se houver necessidade de alguma suplementação extra, né? Que a gente tem visto alguns casos onde ocorre uma perda um pouco maior, mas em decorrência de um sedentarismo prévio ou condições clínicas já anteriores à cirurgia também, né? Então, todo esse processo de acompanhar a composição corporal, os exames de sangue, né, a parte da suplementação como um todo, alguns sem necessidades maiores de ferro, de cálcio, de B12, de vitamina D. Ainda fosse um protocolo tão fechado, né, talvez facilitaria mais o nosso trabalho, né. Tu acha que o GPT não substitui? Não, nem um pouco. Ajuda, talvez, no processo de entendimento, de educação nutricional. Inclusive, adoro quando os pacientes vão atrás, se interessam, procuram estudar mais sobre o assunto, né? Acho que a construção da parte do cardápio fica muito mais efetiva também, né? Mas a parte legal do trabalho da nutricionista é pegar as recomendações, as diretrizes e adaptar dentro da rotina do paciente, né? Fazer essa mágica, né? Pegar as recomendações, adaptar o que o paciente gosta, o que ele não gosta, o que cabe, o que ele consegue ter acesso naquele momento. Até hoje a gente teve um paciente que mora fora do país e me exigiu bastante na questão justamente de entender o que ele tinha disponível, o que ele teria acesso em determinadas situações que o trabalho dele exige, né? Ele trabalha mais em campo, então não tem assim facilidade em vegetais, frutas mais frescas, né? E às vezes a gente vai lançando mão de estratégias para justamente conseguir fornecer uma alimentação mais balanceada, a fim dele também conseguir atingir os objetivos de emagrecimento, né? Perfeito. Então é um trabalho que tem seus desafios, mas quando a gente faz com esse gosto e tem esse manejo de entender as dificuldades do paciente, ouvir, ter escutativa, com certeza o paciente também adere muito melhor às recomendações, né? Com certeza. E Ju, vou pegar um gancho aqui, porque tu
tu nos trouxe uma questão importante, que é a questão das suplementações, tá? E eu vejo que esse é mais um receio dos pacientes que fazem a cirurgia, a questão da suplementação. Pessoal, não por nada tem surgido vitaminas para quem está usando medicação para tratamento da obesidade. Por quê? As medicações e o objetivo do déficit calórico é comer menos do que se gasta, então existe uma restrição alimentar. Sim. E isso faz com que a quantidade de alimentos seja menor, logo, a quantidade de nutrientes seja melhor para a gente chegar onde a gente precisa. Então, nessa pequena porção, se a gente não tiver uma grande qualidade, a gente vai ficar com um déficit. Teoricamente, mesmo após a cirurgia, nós poderíamos conseguir manter todos os nutrientes nos alimentos, né? Só que ia ser uma nutrição chata demais, né, Júlia? E é por isso que a gente usa as vitaminas e os suplementos. Quer explicar um pouquinho o que é o whey? Por que o whey, essa palavra às vezes temida por muitos, adorada por tantos? O que é o whey e quais os resultados esperados? O whey não é para dar músculo? Por que tem que tomar para quem não quer ficar bombado, né? Por que eu vou tomar whey? Ele entra, o whey protein é justamente uma proteína em pó, que vem derivada aí do soro do leite. Hoje em dia, a gente tem outras opções também equivalentes no mercado, né? Proteína que vem da carne, as proteínas vegetais também, proteína do colágeno. Então, a gente usa corriqueiramente a expressão whey para definir os suplementos aí de proteína, né? Mas eles vêm para justamente suprir aquilo que a gente não... Ele entra como um suplemento, algo que a gente não consegue suprir via alimentação, a gente adiciona como um extra para que não tenha repercussões negativas na saúde, como prejudicar especialmente aí a parte de massa muscular, eu diria, né? Perfeito. Então, o que acontece? Esse alinhamento entre quem está conduzindo o processo de emagrecimento do paciente com toda a equipe multidisciplinar, seja nutrição, ele é fundamental. Tanto que eu não conduzo nenhum processo de emagrecimento se não for com a nossa equipe. Por quê? Às vezes os pacientes operam comigo e acabam acompanhando fora, e tudo bem. Só que em muitos casos eu tive que chamar o paciente de volta. Porque a gente começou a observar resultados que não estavam condizentes com aquilo que a gente vê todos os dias. Sim. Né? E aí o paciente me perguntava, e aí doutor, tá bom? Olhando para o peso, o que eu vou dizer? Não sei, porque depende do teu planejamento alimentar, do que foi programado para tu comer, para tu estar aqui. Então não sei se tá bom ou não, se a gente não pode apertar um pouco mais esse cinto, se a gente não tem que cuidar um pouco mais desses nutrientes. Quando a gente tem um alinhamento, eu deixo para a Júlia pensar nisso. E ela vai me sinalizar, inclusive, até a questão de micronutrientes, cálcio, por exemplo. Não está comendo bem cálcio. A gente vai entrar com uma suplementação um pouco melhor para a gente conseguir garantir a qualidade nutricional. E quando a gente fala em qualidade nutricional, a gente fala em duas coisas. Primeiro, um processo de emagrecimento mais saudável e respeitoso, sem aquela aparência de doente. Né? Aquele paciente mais saudável, bem, que não fica com perda de cabelo, que fica com um músculo, com aspecto mais jovem. E isso a gente consegue através da modulação nutricional. E segundo, um processo de emagrecimento saudável, ele evita reganho de peso. E é isso que eu quero entrar contigo agora, para a gente falar um pouquinho sobre reganho de peso. A característica crônica da obesidade leva a muitos pacientes terem recidiva do peso, retorno do peso, seja depois de medicação, seja depois de cirurgia bariátrica. É uma característica da doença, voltar. Júlia, como que a gente consegue resgatar um paciente desses, que muitas vezes chega para nós desnutrido? Como que a gente consegue resgatar um paciente desses para conseguir entregar para ele um novo emagrecimento? Existe alguma dieta específica que pode ser usada num paciente com reganho de peso, seja um jejum intermitente, seja uma dieta low carb, né? Dieta da lua, sei lá, tem alguma dieta mais metabólica para a gente reativar isso? Como é que a gente maneja isso aqui? A resposta, na verdade, é que não tem uma receita de bolo para ninguém. Na verdade, o ideal é que a gente consiga entender o que aquele paciente consegue também aderir naquele momento. Então, acho que o primordial de qualquer dieta, plano de alimentação, estratégia, no final das contas, vai ser a adesão. O quanto que ele consegue colocar aquelas recomendações na rotina, né?
E acontece de, assim como é uma característica da doença em si, né, a recidiva, o corpo vai criando mecanismos, aumento de fome, diminuição de taxa metabólica basal, e existe esse potencial. Mas o que conta muito também é, nesses processos de reganho, de fazer uma acolhida também do paciente, porque às vezes o paciente passa por tantos processos de emagrecimento, frustrado, até antes de chegar na cirurgia bariátrica, né? Já vem com um pouco de preconceito com a Nutri, não quero fazer com a Nutri, né? Já passei por várias, já sou expert em dieta, né? Já fiz todas as possíveis, low carb, cetogênica, emagrece, depois tem reganho, né? Então, também eu sempre digo que formar o vínculo com o paciente é o que mais vai garantir o entendimento dele, da parte das recomendações nutricionais, e tu vai conseguir entender as nuances da rotina, do dia a dia, e muito também o que ele está disposto a fazer naquele momento, porque a gente falava antes de déficit calórico, né? Eu uso muita analogia de que tem várias formas de fazer o déficit calórico. É muito o que pode ser o déficit calórico, ele pode ser um déficit calórico pequeno, de fazer um déficit, não sei, 200 calorias, que é a ideia talvez de um passinho de formiguinha. Se a gente der um déficit de 200 calorias todos os dias, uma formiguinha vai longe. Mas às vezes a gente pode também incentivar aquele paciente a dar um passo maior, dar um passo de elefante. Talvez o passo de elefante não seja tão sustentável a longo prazo, mas quando ele retorna para o acompanhamento, ou vem no primeiro momento aqui em contato com a equipe também, ele vem mais motivado. Então às vezes a gente também pode dar esse empurrão maior, até para ele ver uma diferença, se motivar no processo, né? Mas no final das contas não tem um certo e um errado, é algo que a gente vai sentindo, conversando com o paciente, tendo essa abordagem, né? E é isso que a Ju falou agora, me lembrei de uma coisa que eu digo para elas às vezes assim, gurias, apertem o cinto. Ou seja, quando eu digo, passo de elefante, exato. Vou começar a mudar, vou dizer passo de elefante. Beleza, vamos no passo de formiguinha, daí a gente fica trocando. E agora eu vou dar uma dica para os cirurgiões bariátricos que talvez estejam nos atendendo e para os médicos que tratam obesidade. Trabalhem com nutricionistas que entendam do assunto. Uma nutricionista que tem uma capacitação em cirurgia bariátrica, que tem um know-how, que tem uma expertise, resolve muito rolo com coisas fáceis. Problemas que são gravíssimos, ela resolve de uma forma mais atenuada, mais tranquila. O fato do paciente não aceitar o whey protein, a Nutri tem uma carta na manga, outros tipos de proteína, como a Júlia trouxe aqui, ela está ligada nos micro e nos macronutrientes. Se ela conseguir fazer esse ajuste de mudança de estímulo, olha, agora a gente vai um pouco mais devagar, agora a gente vai apertar um pouco mais aqui, depois a gente retorna um pouco mais para manter a adesão do paciente a longo prazo e tu ficar tranquilo. Que o teu paciente está manejado e tu não precisa trabalhar com isso. Tu foca na estratégia do processo do paciente e no controle metabólico dele. Então isso é fundamental. Até a gente tem aqui, né, Júlia, a gente desenvolveu a nossa capacitação para cirurgia bariátrica para nutricionistas, né? Sim. Quer explicar como é que está sendo a tua experiência, assim? Como é que tu vê que existe algum gap na formação das nutricionistas na faculdade? Acho que elas saem prontas para trabalhar com cirurgia bariátrica? Se for me perguntar o contato que eu tive uma aula durante a graduação inteira, pós, específica de clínica, também não tem muita abordagem com relação à cirurgia bariátrica. Eu diria que eu aprendi muito mais aí no campo de batalha, né, junto com os estudos por fora, porque de fato não é algo que se tem na formação e na capacitação base das nutricionistas, né. E aí, pensando nisso, em todo o processo que a gente tem com os nossos pacientes, os nossos estudos, a gente juntou todas essas estratégias e os anos aí de experiência também numa capacitação voltada para nutricionistas, para que elas consigam ter esse embasamento e mais justamente segurança nas suas prescrições, já que a gente tem pouca base disso na graduação, né? E o número de cirurgias bariátricas cada vez mais aumentando. Então é um tema que provavelmente vai surgir aí nos consultórios, nas clínicas, né? Quase todas as nutris vão ter algum paciente que tenha passado pela cirurgia bariátrica. É importante que a gente tenha esse manejo, esse entendimento, porque é uma nutrição diferenciada. Tem que se preocupar um pouco mais com certas vitaminas, com proteína, o próprio manejo da questão do repouso no pós-operatório também. Então, pensando justamente em fornecer esse tipo de entendimento, de aprendizado, que a gente montou aqui no Instituto, essa capacitação voltada justamente para nutricionistas, né? Exato, nós temos um volume aqui de quase 300 consultas de nutrição por mês.
né, que é um volume muito expressivo e as nossas nutricionistas se dedicam para esse tempo. Então, todos os pacientes que estão sendo acompanhados aqui, eles estão sendo acompanhados por profissionais experientes no manejo de pacientes com obesidade grave. Quando elas pegam um paciente de tratamento clínico da obesidade, às vezes fica até mais simples e mais fácil pela bagagem que elas têm. E aí eu digo agora para os pacientes que fazem cirurgia e resolvem acompanhar com uma nutricionista por conveniência, não por especialização, mas por conveniência. Aquela que atende pelo plano ou está mais perto da sua casa, mas que no consultório dela tem uma criança, tem uma gestante, tem um paciente com uma neoplasia, enfim, tem uma série que ela não consegue se especializar e nem fazer sua formação de forma adequada. É a mesma coisa que um paciente que tem um câncer e tratar esse câncer com um clínico geral. Ele vai saber, olha, talvez ele tenha tido uma aula na graduação sobre aquele câncer. E só. Então, assim, tudo parte do respeito que a gente precisa ter com a doença. Uma doença grave precisa ser tratada por quem entende do assunto. Não é verdade? Com certeza. Bom, mas então é isso, Ju. Eu acho que a gente está aqui há um bom tempo já conversando. Trouxemos coisas muito importantes. Quero te agradecer muito pelas informações e pelo nível de cuidado que a gente consegue entregar para os nossos pacientes. Se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal aí. E era isso, e a gente se vê na próxima. Queria agradecer o convite por esse momento e espero que tenha plantado aí essa sementinha também com relação aos cuidados da parte da alimentação e essa preocupação que a gente tem com entregar também um resultado para o paciente, mas que de fato seja um catalisador para as mudanças também na rotina e que a gente consiga cada vez mais conseguir entregar esses resultados para mais pacientes também. Perfeito. Beijo, pessoal. Até a próxima. Falando nisso, tu viu que a Mari estava comendo doce em... Como assim? Buenos Aires, tu não viu? Postou um pudim desse tamanho com doce de leite. Eu acho que deu umas dicas para ela. Foi tu? Tu vê? Essas nutricionistas.